Olá, Libra. Esta é uma mensagem direta e urgente para você nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Se você não agir agora, algo muito importante lhe será tirado. Enquanto você assiste a este vídeo, algo precioso está escapando por entre seus dedos. Isso não é apenas um ditado. É real. Existe uma oportunidade específica, uma conexão importante, um caminho que deveria ser seu. E agora, está sendo entregue a outra pessoa porque você hesitou, porque esperou, porque pensou que teria mais tempo para decidir. E agora o universo está tirando essa possibilidade de você e dando-a a alguém que está pronto para agir. Você sente aquela sensação de aperto no peito, aquela sensação incômoda de estar perdendo algo, mas não consegue definir exatamente o que? Isso não é uma preocupação normal. É a sua alma gritando um aviso desesperado. É o seu eu futuro tentando te alertar antes que seja tarde demais. Porque existe uma janela de oportunidade que está se fechando agora, neste exato momento. E quando ela se fechar completamente, você passará o resto da vida se perguntando: e se eu tivesse agido? Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente o que você está prestes a perder se continuar nesse estado de indecisão. Vou mostrar o verdadeiro custo da sua hesitação constante. E, mais importante, vou lhe dar uma última chance de retomar o controle antes que o universo decida por você. E quando isso acontecer, você não vai gostar do resultado. Porque quando você não escolhe, a vida escolhe por você. E a vida não tem piedade de quem desperdiça oportunidades. Você está preparado para encarar a dolorosa verdade sobre o preço que a sua indecisão lhe custou? Libra, existe algo sobre a sua natureza que ninguém lhe contou. Sua busca por equilíbrio e seu hábito de ponderar todas as opções não são boas qualidades quando levadas ao extremo. São armadilhas escondidas à vista de todos. Enquanto você está aí estudando, pensando, analisando todos os lados, pedindo opiniões, esperando ter certeza absoluta, a vida está passando por você. As oportunidades estão sendo dadas a outros. As pessoas estão seguindo em frente, e você está ficando para trás, preso em um estado congelado que você chama de cautela. A dura verdade que preciso lhe dizer é que você não precisa de mais informações. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa perguntar a mais pessoas. Você já sabe o que precisa fazer. Sabe disso há meses, talvez até anos. Mas você tem dado desculpas para não agir porque está com medo. Medo de cometer um erro. Medo de decepcionar alguém. Medo de fazer a escolha errada. E enquanto você alimenta esse medo, o que deveria ser seu está sendo dado àqueles que têm a coragem de simplesmente decidir e seguir em frente. Neste momento, alguém está em um lugar que deveria ser seu. Não porque essa pessoa seja mais habilidosa ou mereça mais, mas simplesmente porque agiu enquanto você ainda estava pensando. Houve uma oportunidade de trabalho que você deixou escapar 3 vezes. 3 vezes. E você não a aproveitou porque estava decidindo se era o momento certo. Houve um relacionamento que poderia ter mudado sua vida, mas a pessoa se cansou de esperar que você se decidisse e seguiu em frente com outra pessoa. Você consegue sentir o peso dessas oportunidades perdidas nos seus ombros. O universo está perdendo a paciência com você. E digo isso com toda a seriedade. Há um limite para quantas vezes as mesmas portas se abrirão para você. Há um número limitado de chances para cada situação específica. E você está chegando ao seu limite. Da próxima vez que você hesitar, da próxima vez que você decidir pensar um pouco mais, pode ser a última vez que essa oportunidade específica aparecerá na sua vida. E então será tarde demais. O universo está te impulsionando a agir. Libra, há algo que precisa da sua intervenção. É urgente. Uma conversa que precisa acontecer, um limite que você precisa estabelecer, uma pessoa que precisa de uma resposta, uma mudança que não pode mais ser adiada, uma decisão que define seu caminho, uma pausa necessária, uma oportunidade que não se repetirá. E se você não agir, o universo agirá por você. E nem sempre da maneira mais gentil. Isso acontece porque você está muito perto de perder algo que ainda é seu. Ser ultrapassado por alguém mais bem preparado, deixar escapar uma oportunidade rara, permitir que alguém ocupe o seu lugar, enfraquecer algo que poderia ser forte, pior ainda, deixar que outra pessoa decida por você. É nesse tipo de momento que Deus lhe dá a chance de se posicionar antes que os resultados tomem conta.
Agora responda: o que você acha que está em risco se você ficar parado? Para os librianos nascidos entre 23 de setembro e 2 de outubro, o que está sendo tirado de vocês agora é uma chance de liderança ou reconhecimento profissional. Alguém menos qualificado está assumindo um cargo que vocês poderiam ter ocupado simplesmente por terem demonstrado mais iniciativa. Para quem nasceu entre 13 e 13 de outubro, trata-se de uma profunda conexão emocional com alguém que está começando a desistir de você porque não aguenta mais sua constante indecisão. E para aqueles que nasceram entre 14 e 22 de outubro, trata-se de um projeto criativo ou sonho pessoal que está morrendo porque você não está lhe dando a energia necessária para se manter vivo. Mas, independentemente da data de nascimento, todos os librianos enfrentam o mesmo problema. Haja antes que seja tarde demais ou perca algo para sempre, algo que jamais retornará. E aqui está a parte mais difícil dessa verdade. Você saberá exatamente o que perdeu. Não será uma perda invisível. Você verá com seus próprios olhos outra pessoa vivendo a vida que poderia ter sido sua. Trabalhando no lugar que deveria ser seu. Com a pessoa que te escolheu, mas que você não soube escolher naquela época. Até quando você vai deixar o medo de tomar decisões roubar as melhores oportunidades da sua vida? O motivo de eu estar sendo tão direto com você é porque alguém precisa te acordar desse sonho confortável em que você acredita que sempre terá mais tempo, sempre terá outra chance, sempre poderá esperar um pouco mais até ter certeza. Isso não é verdade. O tempo está se esgotando para certas oportunidades específicas na sua vida. E se você não agir agora, literalmente agora, nos próximos dias, será tarde demais. Há um prazo invisível se aproximando. Você não sabe qual é, mas ele existe. É como aqueles momentos em que você percebe que perdeu completamente a chance de fazer algo, pedir algo, falar com alguém, aproveitar uma oportunidade, e esse momento já passou, e não há nada que você possa fazer para recuperá-lo. Você está prestes a sentir isso em uma escala muito maior. Se você não agir imediatamente, vou lhe dizer algo que pode doer, mas você precisa ouvir. As pessoas ao seu redor estão cansadas da sua indecisão. Seu chefe está cansado de lhe dar oportunidades que você não aproveita. Aquela pessoa que gosta de você está cansada de não saber qual é o seu lugar na sua vida. Seus amigos estão cansados de ouvir você falar dos mesmos sonhos sem nunca ver você fazer nada de concreto para alcançá-los. E esse cansaço tem um limite. Quando esse limite for atingido, eles simplesmente seguirão em frente sem você. O universo funciona da mesma maneira. Ele não lhe oferecerá para sempre as mesmas oportunidades enquanto você decide se as aproveitará ou não. Existem outras pessoas, outros caminhos, outros futuros esperando por essas mesmas oportunidades. E, no fim, se você não demonstrar que está pronto, o universo simplesmente enviará essas bênçãos para aqueles que estiverem preparados para recebê-las e agir de acordo com elas. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo importante está escapando da sua vida. Pode ser algo pequeno. Pode ser difícil de perceber, mas está acontecendo. Uma porta está se fechando. Uma oportunidade está se esgotando. Alguém está desistindo de esperar por você. E cada segundo que passa sem que você faça nada é um segundo a menos para uma perda definitiva. Você realmente vai deixar isso acontecer? Você realmente vai permitir que mais uma oportunidade seja desperdiçada porque não consegue vencer o medo de tomar decisões erradas? Eis uma verdade libertadora que pode mudar tudo. Não existe decisão perfeita. Não existe um momento ideal em que tudo se encaixa e você tem certeza absoluta de que está fazendo a escolha certa. Esse momento que você espera nunca chegará. A vida não funciona assim. As pessoas que conquistam coisas importantes não são aquelas que esperam pela certeza absoluta. São aquelas que tomam decisões com base nas informações que possuem, assumem os riscos e lidam com as consequências, sejam elas quais forem. Você tem esperado por sinais mais claros, por garantias, por uma voz divina dizendo exatamente o que fazer. Mas os sinais já foram dados. As portas já se abriram. As oportunidades já surgiram em seu caminho. O problema não é a falta de sinais. É o medo em excesso. É a paralisia disfarçada de cautela. É a covardia disfarçada de sabedoria. E enquanto você está preso nesse ciclo, outras pessoas com menos talento,
menos potencial e menos chances do que você estão obtendo melhores resultados simplesmente porque têm a coragem de decidir e agir. Elas não são melhores do que você. Não estão mais preparadas. Não têm mais certeza. Elas simplesmente não deixam que o medo de tomar a decisão errada as impeça de tomar qualquer decisão. O que você está prestes a perder não é apenas uma oportunidade externa. É algo muito mais profundo e valioso. Você está perdendo o respeito próprio. Cada vez que você hesita, cada vez que deixa o medo vencer, cada vez que escolhe a paralisia em vez da ação, você está enviando uma mensagem para o seu subconsciente de que não confia em si mesmo, de que não é capaz, de que não merece o que deseja. E essas mensagens se acumulam, criando a identidade de alguém que não consegue decidir, que é fraco, que não consegue assumir o controle da própria vida. Você realmente quer continuar construindo essa versão triste de si mesmo? Libra, chegou a hora da honestidade brutal. Você tem usado sua busca por equilíbrio como desculpa para evitar decisões difíceis. Você tem se escondido atrás da necessidade de analisar todos os lados para evitar assumir posições firmes. Você tem usado o medo do conflito como motivo para não lutar pelo que realmente deseja. E tudo isso transformou você em alguém que assiste a própria vida acontecer, em vez de ser o protagonista dela. As pessoas que você admira, aquelas que têm a vida que você gostaria de ter, não chegaram lá por serem indecisas. Elas chegaram lá fazendo escolhas, assumindo riscos, agindo mesmo sem ter todas as respostas. Elas cometeram erros. Com certeza. Fizeram escolhas das quais se arrependeram depois. Claro. Mas sabe o que elas nunca fizeram? Elas nunca deixaram que a possibilidade de errar as paralisasse. Elas nunca deixaram que o medo de fazer a escolha errada as impedisse de fazer qualquer escolha. Eis o que você precisa entender. Você também cometerá erros. Você também fará escolhas que não darão certo como você imaginou. Mas isso é infinitamente melhor do que não fazer escolha alguma e ver sua vida escapar por entre seus dedos enquanto espera por uma certeza que nunca chegará. Porque, pelo menos, quando você age e comete erros, você aprende. Você cresce. Você se torna mais forte. Quando você não age, você só fica mais assustado e mais paralisado. Neste momento, existe uma decisão específica que você vem adiando. Você sabe qual é. Não preciso lhe dizer. Seu coração dispara só de pensar nisso. Seu estômago se aperta ao imaginar o dia em que finalmente terá que decidir. Você inventou 1000 razões para esperar mais um pouco. Mas a verdade é que você já sabe o que precisa fazer. A resposta já está dentro de você. Você simplesmente não quer assumir a responsabilidade de agir de acordo com essa resposta. Então, vou te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. O que você está esperando exatamente? Que as coisas se tornem perfeitas. Isso não vai acontecer. Que alguém tome a decisão por você. Ninguém fará isso. Que o medo desapareça magicamente. Ele só aumentará quanto mais você esperar. Que surja uma opção sem risco algum. Essa opção não existe. Então, falando sério, o que você está esperando? A verdade é que você não está esperando por nada externo a si mesmo. Você está esperando por coragem. Você está esperando se sentir pronto. Você está esperando se sentir seguro. Mas essas coisas não aparecem magicamente enquanto você está parado. Elas vêm da ação. Você se torna corajoso sendo corajoso, não esperando até se sentir corajoso. Você se sente pronto quando age, não antes. Você ganha segurança experimentando, não pensando. E aqui está a cruel ironia. Enquanto você espera se sentir pronto para agir, a oportunidade está escapando. É como esperar até não ter mais medo de água para aprender a nadar. Mas enquanto você espera, a piscina está sendo esvaziada. Logo não haverá mais água para nadar, e todo o seu medo será inútil porque a chance terá passado. Para os librianos, essa tendência à frieza é ainda mais perigosa porque se disfarça de qualidade. Você acredita estar sendo equilibrado, justo e cauteloso. Mas, na realidade, está sendo covarde. Está usando sua necessidade de paz como desculpa para evitar o desconforto temporário que acompanha qualquer grande mudança. Está sacrificando seu futuro por um presente ilusório e confortável. E sabe qual é a parte mais triste? Daqui a alguns anos, você olhará para trás e verá com perfeita clareza todas as oportunidades que deixou escapar.
Verá as portas que estavam abertas e que você não atravessou. Verá as pessoas que se interessaram por você e que você deixou ir. Verá os sonhos que eram possíveis e que você permitiu morrer. E se perguntará por que teve tanto medo, tanta hesitação, tanta paralisia. Mas você não precisa viver com esse arrependimento, porque ainda há tempo. Não muito, mas há. As portas ainda não se fecharam completamente. As oportunidades ainda não foram totalmente entregues a outros. As pessoas ainda não desistiram completamente de você. Há uma chance, uma última chance, para você retomar o controle da sua vida e agir antes que seja tarde demais. E para isso, você precisa entender algo básico. A ação imperfeita é infinitamente melhor do que a perfeita, na sua opinião. É melhor fazer a escolha errada e depois mudar de direção do que não fazer escolha nenhuma e ficar estagnado. É melhor tentar e falhar do que nunca tentar e viver com o arrependimento eterno do e se. É melhor decepcionar algumas pessoas agindo de acordo com a sua verdade do que se decepcionar para sempre sendo covarde. A partir de agora, você tem duas opções e somente duas. Primeira opção: você continua como está, sempre ponderando os prós e os contras, esperando o momento perfeito que nunca chegará, paralisado pelo medo de errar. E, nesse caso, pode ter certeza absoluta de que perderá o que lhe é oferecido agora. Você verá outras pessoas vivendo a vida que poderia ser sua. Você se tornará amargo, raivoso, cheio de arrependimentos. Segunda opção: você decide agora, neste instante, que vai agir. Que vai fazer a escolha que seu coração já sabe que precisa fazer. Que vai correr o risco de errar em vez do risco muito maior de nunca tentar. Que vai se tornar alguém que age em vez de alguém que apenas pensa em agir. E nesse caso, sim, pode ser desconfortável. Sim, pode ser assustador. Sim, pode não funcionar exatamente como você imaginou. Mas pelo menos você estará vivo. Você estará crescendo. Você estará no controle da sua própria existência. Então, Libra, qual será a sua escolha? Qual dessas duas opções você prefere? E não me diga que precisa pensar mais um pouco, porque esse é exatamente o problema. Você já pensou demais. Já estudou demais. Já considerou demais. Chegou a hora de simplesmente decidir e agir. E precisa fazer isso agora. Não amanhã. Não semana que vem. Não quando se sentir mais preparado. Agora. A cada segundo que você passa ouvindo essas palavras sem tomar uma decisão, o que é importante para você se distancia um pouco mais. A janela se fecha um pouco mais. A oportunidade se torna um pouco mais distante. E logo, muito em breve, estará fora do seu alcance para sempre. E então não adiantará chorar, se arrepender, se perguntar o que poderia ter sido. Porque você teve a chance. Você teve o aviso e escolheu a inércia. Não deixe isso acontecer. Não seja mais uma pessoa que passa a vida se arrependendo do que não fez. Não seja mais um libriano que ficou preso na própria indecisão enquanto a vida passava por ele. Você é melhor do que isso. Você tem mais potencial do que isso. Você merece mais do que uma vida de arrependimentos e oportunidades perdidas. O universo está lhe dando uma última chance. Ele está mantendo essa porta aberta por mais alguns instantes, mas não esperará para sempre. Você precisa atravessar essa porta agora ou ela se fechará para sempre. E quando se fechar, não se abrirá novamente. Essa oportunidade específica, essa pessoa específica, esse caminho específico desaparecerá da sua realidade, e você terá que conviver com as consequências dessa perda para sempre. Então, pergunto a você pela última vez: você agirá ou deixará que lhe seja tirado o que lhe pertence? Você será corajoso agora ou se arrependerá depois? Você assumirá o controle da sua vida ou continuará sendo um espectador passivo dela? A escolha é sua e a hora é agora. Não há mais tempo para hesitação. Não há mais espaço para dúvidas. Só resta esta pergunta: você vai agir ou não? E se a resposta for sim, se você realmente decidiu agir, então pare de ouvir isso e vá fazer o que precisa ser feito agora, imediatamente, sem mais demora. Porque cada segundo que você perde é mais um segundo que você dá ao universo para mudar de ideia sobre lhe dar essa chance. Libra, você não pode mais escolher o silêncio. Você é pacífico, um pacificador, um observador, profundamente bondoso. Mas, muitas vezes, ao evitar conflitos, você perde aquilo que deveria estar defendendo.
E agora estamos em um ponto crítico. Você não pode mais escolher o silêncio. O silêncio não resolve nada. O silêncio não protege. O silêncio não cura. O silêncio não salva. E o que está em risco agora é grande demais para você continuar esperando que o universo faça o trabalho que cabe a você. Este aviso não é um castigo. É uma salvação. O universo te ama tanto que te avisa antes que você perca algo valioso. E a pergunta que te liberta é: por que você continua esperando que uma situação mude sozinha quando depende de você? O tempo está se esgotando e o destino não vai esperar. Libra, este é o momento decisivo. Nos próximos dias, 3 sinais indicarão que o tempo está se esgotando. Primeiro, algo que você considerava garantido começa a falhar. A vida está te despertando. Segundo, uma pessoa muda a forma como age. Você está sendo testado ou transferido para um lugar diferente. 3. Surge uma forte sensação de última chance. Este é o sinal mais claro de todos. Se você não agir, alguém tomará o seu lugar. Uma oportunidade se perde. Um relacionamento se desfaz. Um ciclo se encerra sem que você se posicione. Algo que você ama perde o seu poder. Mas se você agir agora, você retoma o controle. Você fortalece o que é seu. Você impede perdas desnecessárias. Você assume o controle do seu destino. A questão que define seu caminho é: você vai deixar a vida decidir por você ou vai tomar a decisão que o protege? Se esta mensagem te impactou, se você finalmente se deu conta da urgência da sua situação, compartilhe nos comentários qual decisão você vem adiando e que vai tomar agora. Tornar público o seu plano de ação te dará a força e a responsabilidade necessárias para realmente seguir em frente. Inscreva-se no canal porque você precisará de apoio para manter a coragem de agir mesmo quando o medo voltar a te assombrar. E ele voltará, mas você não deixará que ele te paralise novamente. Ative as notificações porque vou continuar lembrando você de que agir é sempre melhor do que ficar paralisado, que cometer erros ao tentar é sempre melhor do que não tentar por medo de errar, e que conviver com as consequências de suas escolhas é sempre melhor do que conviver com o arrependimento de não ter escolhido nada. Libra, a vida está à sua espera, mas não para sempre. Haja agora ou perca para sempre o que poderia ter sido seu. A escolha está em suas mãos, mas o tempo está se esgotando. O que você fará?